Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à terceira edição do nosso podcast na Rota da Europa, um podcast que é organizado no âmbito do Centro de Documentação Europeia, do ISCSP e da Universidade de Lisboa. Para a nossa terceira edição, temos hoje o prazer de estar na representação da Comissão Europeia em Portugal, com a senhora embaixadora Sofia Moreira de Sousa, que nos acolhe na sua casa e a quem agradeço desde já toda a disponibilidade e o entusiasmo que eu sei com que nos recebe. Senhora Embaixadora, muito obrigada. Eu iria começar esta entrevista por lhe pedir para nos falar um pouco sobre as suas funções. O que é que faz um representante da Comissão Europeia em Portugal? Quais são os principais desafios? Qual é a sua missão? O que é que a atrai mais? O que é que a assusta mais? Bom, a missão é muito clara, é comunicar as políticas europeias e aproximar as pessoas aqui em Portugal das políticas da construção europeia. É uma missão que tem os seus desafios, não estou sozinha, tenho uma equipa fantástica que é pequena em tamanho, mas grande na missão e na capacidade de interagir em todo o território. Nós estamos sediados em Lisboa, mas estamos ativos em todo o território nacional. Para isso contamos também com a ajuda dos 15 centros Europe Direct, que estão também espalhados em todo o território, e com a ajuda muito preciosa dos centros de documentação europeus. E aqui também não podia deixar de salientar o papel do ISCSP e da Universidade de Lisboa na promoção desta comunicação com os cidadãos. Enquanto voz da Comissão Europeia cá em Portugal, o nosso maior desafio, o meu maior desafio é comunicar a Europa e que as pessoas se consciencializem que aquilo que nós damos como garantido poderá não o ser. A União Europeia, como a conhecemos hoje, que tem como objetivos claros o que está consagrado nos tratados constitutivos e desde já no artigo 2º, da proteção dos valores partilhados pelos 27 Estados-membros, da dignidade da vida humana, os direitos humanos, o Estado de Direito, democracia, justiça, liberdade, que na verdade nos tempos conturbados que enfrentamos hoje, estes valores não vão existir por si sós se nós não nos empenharmos todos, cada um no seu papel e no espaço que ocupa na sociedade, mas se não empenharmos na sua proteção, divulgação. E este é o maior desafio, sem dúvida, de como levar esta mensagem a toda a população, esta consciencialização. Temos muito para fazer. A União Europeia não é perfeita, aliás, é um projeto em construção por humanos e, como tal, tem as suas imperfeições. Precisamos trabalhar todos juntos para ir melhorando este projeto, mas acima de tudo continuar a lutar pela solidariedade e pela união que caracteriza a gênese da criação da União Europeia. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Como é que sente os portugueses em relação a essa construção europeia? Especialmente este ano, celebramos os 40 anos do Tratado de Adesão. Como é que nós somos? Somos europeus, somos europeístas, somos céticos? Os portugueses são bastante europeístas. Penso que há uma consciencialização de como era Portugal antes da adesão à então CEE, Comunidade Económica Europeia, e do que é Portugal hoje. E muito se deve a esta união de democracias, aos 27 trabalharem em conjunto e de se conseguir trazer progresso económico, prosperidade social a todos os países, com a abertura do mercado único, com o acesso às 4 liberdades de estabelecimento, de circulação. Houve, obviamente, muitas vantagens para todos os países. Houve uma vantagem muito grande para os portugueses da adesão de Portugal à União Europeia, desde já na consolidação da democracia. Tínhamos acabado de sair há 40 anos atrás, tínhamos 10 anos após a Revolução do 25 de Abril, as instituições necessitavam de ser consolidadas, o processo democrático, e esta adesão à União Europeia veio apoiar essa consolidação. No entanto, também Portugal veio trazer um valor acrescentado à própria União Europeia, no sentido que veio trazer não só a diversidade de um país do Ocidente europeu,
como tudo aquilo que caracteriza Portugal, a abertura ao Atlântico, as pontes com a América Latina, com a África, toda a aposta nas energias renováveis, na capacidade de captação dos recursos renováveis que Portugal tem e partilha a nível europeu. Enfim, portanto, veio aumentar a riqueza da diversidade europeia, contribuir para a economia europeia. E, portanto, trata-se aqui claramente de um processo em que todos saem a ganhar, que é, aliás, o ADN da União Europeia, que é juntos somos mais fortes, juntos saímos todos a ganhar. Portanto, há uma consciencialização, em geral, dos portugueses. Portugal tem sempre uma qualificação no Eurobarómetro bastante positiva, de apoio e de ser uma nação bastante europeísta, mas depois não acompanham no sentido de participarem ativamente na tomada de decisão e na orientação que querem que esta União Europeia, que a nossa União Europeia siga. E, portanto, há um trabalho a fazer que é, talvez, a minha interpretação é que muitos dos portugueses assumem como um dado adquirido. Estamos na União Europeia e vamos continuar a estar na União Europeia, e muitas vezes olhamos para a União Europeia como uma fonte de financiamento. Nós bem sabemos, a nível de infraestruturas e de uma série de políticas nacionais, que foram financiadas pelos diferentes instrumentos financeiros europeus. E agora temos que pensar que a União Europeia não é só uma fonte de financiamento. A União Europeia é uma união de valores em que temos que estar todos juntos para assegurar que estes valores são protegidos, que são conseguidos e que realmente mesmo o pilar dos direitos sociais, a construção das escolas, dos hospitais, a saúde pública, enfim, que tudo é consolidado, mas que o conseguimos proteger de defesa de ameaças externas, que infelizmente, externas e internas, que estão a crescer. E que estão a crescer, a meu ver, muito também pelo sucesso do modelo europeu. O facto de sermos uma união de democracias a 27, de apostarmos no Estado de Direito, nas garantias que são dadas às pessoas, o respeito pelos direitos humanos, é algo que nós não vemos a acontecer em muitas outras geografias e que parece ser quase uma ameaça para muitos outros sistemas, em muitas outras latitudes. E, portanto, aqui temos que pensar que é um modelo de sucesso, conseguimos prosperidade, não é perfeita, temos que trabalhar ainda mais, mas não podemos perder de vista, temos os nossos valores, que a União Europeia é, acima de tudo, uma união para as pessoas, não é só uma união de Estados, é uma união para as pessoas e que visa a prosperidade social e económica em paz das pessoas. E aqui temos que continuar todos a trabalhar com os portugueses, que este sentimento de pertença da União Europeia é importante, mas tem que ser cultivado e tem que ser um sentimento que seja exercitado de cidadania ativa. Que as pessoas têm que dar a sua voz, seja nas eleições, seja nos diferentes fóruns de participação, mas que têm que participar ativamente no processo de construção europeia. Ficou aí num aspecto que me parece, se calhar, determinante, que é a questão do dar por adquirido um conjunto de direitos, digamos assim. Eu penso que isso se nota muito, nomeadamente nos mais jovens, não é? Porque também não conheceram outra realidade. Nós estamos a desenvolver, em colaboração com uma organização juvenil, um inquérito sobre literacia europeia, para perceber o que é que os nossos jovens sabem sobre o que era a realidade antes e depois da integração europeia. E devo dizer que os resultados não são muito animadores. E eu acho que tem muito a ver com isso, que por nunca terem conhecido outra realidade. Como é que podemos, por exemplo, nas escolas, nas universidades e fora delas também, como é que nós podemos passar essa mensagem, dizer aos jovens que vale a pena continuar a lutar por esta construção europeia? Bom, desde já também acho que é muito importante trazer aqui um certo realismo à situação em que vivemos atualmente. Eu sinto, nos vários périplos que tenho feito e nas várias interações em todo o país com jovens, sinto que da parte dos jovens há um certo pessimismo, do qual nós temos alguma culpa, nós, os menos jovens, porque temos
falamos sempre que agora estamos a atravessar uma fase muito difícil e que os jovens hoje têm menos oportunidades. E eu, na verdade, não contesto esta opinião, porque acho que, se calhar, mais do que sermos pessimistas ou otimistas, temos que olhar para a situação que vivemos atualmente com um certo realismo. E, na realidade, aquilo que nós atravessamos hoje, sim, há desafios a nível mundial, mas estamos muito melhor do que estávamos há 20 ou 30 anos atrás. Basta ver os progressos da medicina, o que a inteligência artificial e o que o digital nos trouxe, na capacidade de nos aproximarmos. Dos jovens que fazem Erasmus hoje, estão à distância de um clique para falar com os pais, com os amigos em casa, da capacidade e as possibilidades de viagem. Hoje ir um fim de semana a uma capital europeia é simples, não é preciso trocar dinheiro, não é preciso pedir um visto, não é preciso ir à agência de viagens e poupar durante 5 anos as mesadas para se conseguir comprar uma viagem. Há uma facilidade de acessos que aproxima as pessoas e, ao mesmo tempo, há uma esperança de vida que foi aumentada, com uma qualidade de vida que também foi aumentada e, portanto, temos realmente progressos que se registaram e os jovens hoje estão equipados para lutar com os desafios que enfrentamos. Nós falamos de um desafio enorme, que é as alterações climáticas, e que eu acredito que os jovens hoje em dia estão muito mais conscientes deste desafio, muito mais conscientes nas suas ações de lutar contra estas alterações climáticas, de fazer as suas escolhas enquanto consumidores, enquanto cidadãos ativos na sociedade. E, neste sentido, obviamente temos vários desafios, mas também temos instrumentos para lidar com eles. E, portanto, primeiro ponto, acho que é importante, digamos assim, de não continuarmos com este aspecto que hoje a vida é muito mais difícil e que está tudo, que temos muitos mais desafios. Houve sempre desafios na história. A questão é, estamos ou não capacitados para lidar com eles? Nós temos uma União Europeia, temos uma União a 27, temos jovens criativos, brilhantes, que estão nos 27 países. Precisamos de capitalizar nesta capacidade dos jovens e de lhes dar espaço. Espaço na tomada de decisões, espaço no desenvolvimento destes instrumentos para encontrar soluções aos problemas que enfrentamos. Depois, é muito importante falarmos dos valores. Valores no sentido, o que é que nós entendemos como sendo as condições do contrato social de uma vida em sociedade. O que é para nós realmente importante. E no continente europeu, o que é importante é não só a solidariedade, que está na base da criação da União Europeia, mas esta proteção da dignidade da vida humana, o acesso à justiça, um Estado de Direito, sabermos por que regras nos regemos, termos a oportunidade de fazer valer os nossos direitos, de termos assegurada a educação, de termos assegurada a saúde. E temos que consciencializar e trabalhar com os jovens neste sentido. Há dias eu estava numa escola, num liceu, na verdade, a falar com jovens e falávamos sobre os regulamentos e a regulamentação da União Europeia a nível do digital, das plataformas. E que fala-se muito na necessidade e verdade de simplificação da legislação, que é importante, mas, como disse a Presidente von der Leyen, simplificação não é desregulamentação, desregulação não é, são duas coisas diferentes. Simplificação é, obviamente, simplificar procedimentos. Agora, há um conjunto de regras e de regulamentação decidida a nível europeu que tem um objetivo, que é proteção do cidadão, proteção dos utilizadores, dos consumidores. E há dias falava com jovens dos seus 15, 16 anos que diziam, sim, mas isto da União Europeia é muito complexo, é muito complicado. E eu dizia, pois, e então se vocês pegassem agora nas vossas contas de redes sociais e vissem a vossa fotografia que tinham enviado a um amigo ou uma amiga, de repente estava publicada, toda a gente tinha acesso, alterada mesmo, vocês como é que se sentiriam? Ou até as vossas conversas de repente tinham sido publicadas, como é que vocês se sentiriam? Não, isso não é possível. Não é possível porquê? Porque é ilegal. E vocês sabem porquê que é ilegal? E silêncio. Eu disse, é ilegal, porque houve alguém, a nível europeu, que assim o determinou, que há regras que têm que ser cumpridas. E que se vocês se virem a vossa privacidade violada, têm mecanismos
para se queixarem e que estas plataformas vão ser responsabilizadas. Isso é importante. Eu disse, pois é importante. De sermos capazes de proteger os direitos dos cidadãos, das pessoas, dos jovens, dos menos jovens, está na essência da União Europeia. E é preciso explicar isto, é preciso explicar que desde que acordamos as especificações dos eletrodomésticos, o facto de não sermos eletrocutados quando abrimos o frigorífico, da qualidade da água que nós bebemos, ou no tempo de férias, quando vamos à praia, a qualidade das praias, a qualidade dos têxteis que nós usamos, tudo isto está legislado e é protegido porque há uma União Europeia que nos assegura esta proteção. Uma história, há dias, algum tempo atrás, viajei, estive na Ásia Central e fiquei, num dos países, fiquei muito surpreendida de ver imensos supermercados europeus, porque pensava que era uma área realmente onde há um acesso e uma proximidade física muito grande à China. E os produtos chineses chegam ao mercado a preços bastante competitivos. E então perguntei, engraçado verem aqui tantos supermercados europeus, vários, e com produtos europeus. Porquê? E fiquei muito interessada, a resposta foi muito interessante, porque nós confiamos na qualidade dos produtos europeus. Porque um produto europeu alimentar para estar à venda significa que obedece a certas condições fitossanitárias e a condições de cumprimento das regras básicas de saúde. E, portanto, a classe média prefere investir na compra de produtos que têm o label, portanto, têm a etiqueta da validade e de tudo europeu, do que de outros fornecedores mundiais. E eu pensei, engraçado, porque nós às vezes na Europa esquecemos disso. Portanto, temos que realmente alertar, consciencializar os jovens que temos um conjunto de regras que nos protege, que temos um conjunto de valores que nos protege e que tipo de sociedade é que nós queremos viver. Se é esta sociedade, vamos ter que lutar por ela. E a própria Presidente von der Leyen dizia que a União é mais forte se abraçar as aspirações dos jovens baseada em valores e em ações ousadas. Nós precisamos desta ousadia, mas esta ousadia tem que estar alicerçada e tem que estar consciente dos valores que estão na base da criação da União Europeia. Num mundo cada vez mais perigoso, que está indiscutivelmente, não é? Sim, o mundo está perigoso, o mundo foi perigoso, nós atravessamos o fim do século XX, foi os anos 90, o início do século XXI, foi um período de paz. Agora sim, estamos a testemunhar que há uma visão, principalmente a questão da solidariedade e desta percepção que nós todos saímos a ganhar quando trabalhamos em conjunto, que estamos muito melhor servidos e conseguimos essa prosperidade muito mais com parcerias comerciais e com parcerias internacionais do que propriamente com tarifas ou com protecionismos. Há uma forma de ver o mundo atualmente por alguns atores universais diferente, mas aquilo que temos que fazer é continuar a lutar por aquilo que acreditamos, pelos valores, por aquilo que nos caracteriza enquanto União de 27 de democracias, com instituições fortes, com tomadas de decisão que obedecem a um processo democrático, que obviamente leva o seu tempo e que muitas vezes é percepcionado como retira-nos a capacidade de resposta imediata, mas que traz a vantagem da resiliência das democracias, de decisões que são tomadas com solidez e alicerçadas na vontade das pessoas. E neste sentido temos os instrumentos que precisamos, mas precisamos também de os aprimorar e de mudar algumas dos nossos mecanismos, mas continuar a saber exatamente onde é que nós queremos chegar. E onde nós queremos chegar está alicerçado e está bem evocado nas prioridades que a Presidente Ursula von der Leyen salientou para este mandato, pegando nas prioridades já do anterior, da dupla transição digital e transição verde, de continuarmos a lutar contra as alterações climáticas, descarbonizar a nossa economia, mas fazendo de forma a termos indústrias mais competitivas, de conseguirmos ter uma voz mais forte a nível mundial, que aliás estamos a ver com o interesse que temos tido
que temos notado por parte de muitos parceiros internacionais de assinarem acordos de parceria com a União Europeia. Foi nos últimos meses, vimos isso acontecer com o México, com o Mercosul, com a Suíça. Em fevereiro, pela primeira vez, reunião de colégio de todos os comissários na Índia, porque há um interesse da Índia em avançar precisamente com um acordo, com a parceria com a União Europeia. A Malásia, os países do Golfo que querem avançar com acordos bilaterais com a União Europeia. Enfim, e em março também, com a Cimeira da África do Sul, com a União Europeia, em que há um interesse de celebrarmos o primeiro grande acordo, o que nós dizemos Green Deal, ou seja, de um acordo focado também nas empresas, na descarbonização e em conjunto conseguirmos trabalhar na defesa da proteção do meio ambiente e da transição das energias limpas. E, portanto, há um interesse muito grande de muitos países de trabalharem com a União Europeia, porque somos um parceiro fiável, somos um parceiro em que podem contar e que continuamos a ser um grande mercado mundial e um grande parceiro, não só na ajuda humanitária, no apoio e na cooperação ao desenvolvimento, mas que temos uma série de provas dadas de credibilidade que é apreciado e que é respeitado por muitos parceiros a nível internacional. Dito isto, nós temos de ser capazes de defender os nossos valores, temos que ser capazes de defender o modo de vida europeu que é alicerçado na proteção da dignidade da vida humana, do Estado de Direito. E neste sentido, estamos a investir muito mais na defesa como também uma capacidade de persuasão, que somos capazes de nos defender, de dissuadir possíveis vontades de ataque. Estamos a trabalhar com todos os Estados-membros e em termos de Comissão Europeia. Temos agora um comissário dedicado à defesa e ao espaço, que conjuntamente com a alta representante estão a trabalhar num que nós chamamos um white paper, portanto num conceito de como é que podemos avançar mais rapidamente a coordenação dos esforços nacionais para investirmos mais e melhor, de forma mais coordenada, na defesa da União Europeia e dos 27. Eu não resisto a fazer uma última pergunta, porque estou fascinada com a sua intervenção, mas, e como a nossa audiência será maioritariamente jovem, eu gostava de lhe colocar uma última questão, que é a seguinte: sabemos que tem sido uma prioridade dos vários governos portugueses, e naturalmente a representação da Comissão também ilustra essa prioridade, ter mais funcionários portugueses nas instituições europeias, nomeadamente jovens. E eu gostava que nos falasse muito rapidamente, que eu sei que o seu tempo é precioso, quais são os atrativos de uma carreira nas instituições europeias? Como é que eu digo a um aluno meu, vale a pena candidatar-se às instituições da União Europeia e desenvolveres aí uma carreira? Como é que eu lhe digo isso? É fabuloso ter uma experiência e trabalhar numa instituição europeia. Desde já, porque reúnem várias nacionalidades, há um ambiente de trabalho multicultural e que se traduz também nas experiências e na forma de trabalhar em conjunto. E que é fabuloso, porque se aprende imenso, vemos o mundo de outra forma, depois permite uma diversidade de temas em que trabalhamos que é única. Eu, por exemplo, a minha experiência, comecei a trabalhar nas instituições europeias há mais de 20 anos e nunca tive um dia igual ao outro. Sempre fiz coisas diferentes, trabalhei com pessoas fantásticas, aprendi tanto e trabalho em algo que acredito verdadeiramente, que acredito que estamos a trabalhar. As instituições europeias e a Comissão Europeia é a guardiã dos tratados. As instituições europeias existem para servir as pessoas, para assegurar que as decisões que são tomadas a nível europeu são implementadas e que temos os mecanismos e a capacidade de o fazer. E neste sentido é um prazer trabalhar para as pessoas e trabalhar a nível europeu, para os portugueses, mas para todos os outros cidadãos dos 26 países, de todos aqueles que vivem no espaço europeu e mais além, porque a própria União Europeia acredita no multilateralismo e de alguma forma estamos a trabalhar para um mundo melhor. Eu acredito nisso, é isso que fazemos todos os dias. Poderá haver incentivo maior
do que ter boas condições de trabalho, trabalhar num ambiente multicultural e estar a trabalhar para um mundo, para uma Europa e, consequentemente, também para um Portugal melhor a nível europeu, de estarmos a trabalhar para a melhoria das condições de vida, não só nossas, mas das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos vizinhos. Eu acho que é uma possibilidade fantástica e única de podermos trabalhar em instituições que têm este objetivo, estes valores e sabermos que aquilo que nós fazemos todos os dias vai neste sentido e que é uma pequena contribuição, mas que estamos alinhados nestes objetivos. E, portanto, a todos aqueles que são idealistas e aqueles que ainda não são idealistas, mas que o serão seguramente e que se querem empenhar em trabalhar para um mundo melhor, há uma forma de o fazer. Não é fácil, é muito competitivo, não se consegue à primeira, mas quando realmente se quer e se acredita, é uma questão de continuar a tentar, de se esforçar e desde já a todos aqueles principalmente que estão no ISCSP não podiam estar em melhor sítio, porque há uma tradição de muitos colegas do ISCSP de trabalharem nas instituições e darem um contributo extraordinário a este projeto europeu. Senhora Embaixadora, não podíamos terminar de melhor forma. Muito obrigada pelo seu Obrigada tempo, obrigada por nos acolher e principalmente obrigada pela sua mensagem de esperança, de confiança no futuro, da importância dos valores da União Europeia, que é, quanto a mim, também a nossa maior segurança no mundo que vivemos hoje. Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Obrigada.